Você sabia que tem algumas etapas que podem custar as vendas da sua organização e você nem está percebendo? Bom, é isso que acontece na maior parte dos processos, das organizações, das áreas de vendas, quando elas não estão em alta performance. Alguns passos fundamentais da jornada não estão sendo cumpridos e eu vou falar nesse vídeo dos principais, daqueles que você pode colocar mais atenção nesse momento. Primeiro de tudo é entender que talvez você tenha uma empresa de tecnologia, como a maior parte dos clientes que a gente atende aqui na minha empresa, na Vendas Exponenciais, ou até das empresas com as quais eu tenho contato como coordenadora de pós-graduação na FIAP. E o que eu acho muito curioso é que, assim, inclusive as empresas de tecnologia que trabalham com projetos, que trabalham com produtos, que sabem a importância do passo a passo, que sabem da importância de ter um método, de ter os profissionais certos para cada coisa. Inclusive, essas empresas falham na hora de estruturar ou conseguir tirar o máximo da sua área comercial. E aí, quando eu falo de área comercial, eu sempre levo em consideração todas as pontas dessa jornada. Time de marketing, que vai ajudar na aquisição de clientes, a trazer clientes para dentro do funil de vendas, o comercial, que vai cuidar do funil de vendas, e inclusive o time ou os profissionais ou a área que vai cuidar do sucesso do cliente, que é aquela etapa fundamental para fazer a retenção da sua carteira e para ampliar também o ticket por meio de estratégias de upsell e de cross-sell, entre várias outras. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre alguns pontos que acabam passando meio invisíveis, ou o pessoal dá uma puladinha quando a gente chega e começa a identificar o que está acontecendo naquela empresa que ela não vende. E, aliás, eu tenho falado muito disso em todas as palestras que eu faço, tanto no ecossistema de inovação e tecnologia, como em alguns grupos de empreendedorismo também. O primeiro ponto é você ter claro para quem você vende. Todo cliente é bom e é maravilhoso e a gente quer? Com certeza, todos os clientes são bem-vindos e queremos todos eles. Mas os nossos esforços, a nossa energia, o nosso trabalho de marketing, o nosso trabalho de vendas, precisa ser endereçado para um nicho, para um perfil ideal de cliente. E aí eu pergunto para você se a sua empresa sabe qual é o seu perfil ideal de cliente. E aqui eu não estou falando só da empresa que compra, talvez, da sua empresa, mas também das pessoas que interagem com você nessa jornada. Afinal de contas, sempre temos pessoas físicas representando, inclusive, as pessoas jurídicas. Então, a gente vende para uma empresa, mas também vende para um conjunto de pessoas. Às vezes, aquela que vai fazer a primeira reunião, aquela que vai ser influenciadora, que vai ser a tomadora de decisão. E aí eu pergunto para você, ponto número 1. Qual é o seu perfil ideal de cliente? Se você tem muito claro o nicho em que você atua. Por exemplo, a gente aqui na Vendas Exponenciais, claro que a gente atende empresas de outros perfis, mas 95% da nossa carteira é de empresas de tecnologia, porque as empresas de tecnologia entenderam que o nosso sistema de vendas, o nosso passo a passo para estruturar processo, para treinar time, faz todo sentido para elas, já está super no jeito que elas costumam atuar dentro dos outros projetos que tem na organização. Mas fazemos isso com outras empresas também. Mas o nosso perfil ideal de cliente são as empresas de tecnologia, composto por esse time, em geral pelos fundadores da empresa ou pela alta liderança. E, claro, sempre o time de marketing, o time de vendas e sucesso do cliente. Ponto número 2. Essa jornadinha aí, ela existe e está bem clara na sua empresa? A turma que cuida da aquisição de clientes, que está sempre buscando cliente novo, a turma que faz a venda, a turma que faz a retenção, que mantém aquele cliente na carteira sem perdê-lo para a concorrência, fazendo com que ele compre novas soluções? Ponto número 3. Existe uma esteira de soluções clara na sua empresa? Tem muita gente que acha que o problema de vendas está no time de marketing, está no time comercial, mas aí quando a gente chega e vai ver, o problema, um dos problemas, muitas vezes, são as soluções. Porque muitas empresas ainda estão agarradas em algumas soluções que fizeram muito sentido e que foram de muito sucesso, mas hoje o perfil de cliente mudou, as necessidades dos clientes mudaram, existe uma demanda diferente e aquela solução, aquele conjunto de soluções não atende mais como atendia antes. E aí eu pergunto para vocês, qual foi a última vez que você fez uma revisão do seu portfólio de soluções? E esse portfólio, ele tem uma esteira? Você tem o produto de entrada e os próximos passos para levar o seu cliente a conseguir cada vez mais resultados? É disso que a gente está falando aqui.
Vejam que quando a gente coloca tudo isso nessas caixas, fica claro que a gente precisa de pessoas, de posições, de funções bem definidas, com um objetivo claro, com indicadores claros, com aqueles acompanhamentos que precisam ser feitos e as evidências de quando você passa de uma etapa para outra, o resultado que precisa aparecer ali. Fica claro também que é preciso ter um processo, mas nada daqueles processos engessados, aqueles processos que ninguém vai cumprir, que a gente sabe que só existem nos manuais. Processos simples. E eu gosto muito de basear os processos em cima de ferramentas, de tecnologias. Então, muitas vezes a gente faz um estudo bem aprofundado para entender, por exemplo, qual vai ser o melhor CRM para aquela empresa. O CRM que vai funcionar mais para o tipo de solução, de perfil de cliente que aquela empresa atende. E aí a gente desenha o processo em cima do CRM, porque o CRM é a coluna vertebral da estrutura de marketing, vendas e pós-vendas, sucesso do cliente. Tudo precisa estar nessa ferramenta, até para a liderança poder ter acesso aos relatórios de uma forma bem objetiva, com aquele painel de gestão à vista, em que 24 horas qualquer líder da organização entra lá e sabe como está a venda na relação com a meta. E aí, claro que a gente precisa extrapolar isso, porque a venda não existe sozinha, ela existe dentro de um conjunto em que você trabalha a captação de leads, em que você trabalha a geração de reuniões, de propostas, todo o trabalho de follow-up, de acompanhamento, em que a gente vai destruir objeções que naturalmente aparecem nos clientes, trazer mais segurança para que ele faça a compra de uma maneira mais tranquila. E tem vários gatilhos aí que a gente usa ao longo dessa jornada. Então, nesse vídeo, eu tô trazendo para você, assim, os principais pontos de falhas. E eu falei uma coisa agora, no fim, a história do follow-up, que hoje a gente entende que, assim, muitos dos problemas de faltas de venda vêm também de falta de follow-up ou de um acompanhamento que não é feito de uma maneira personalizada, customizada para o cliente, não respeita o canal de comunicação preferido dele. Então, imagine que o cliente adora falar com você por WhatsApp. Fale com ele por WhatsApp. Ele prefere falar com você por e-mail. Fale com ele por e-mail. Ele quer abrir uma chamada e fazer uma conferência. Faça uma conferência. Se comunique no melhor canal de comunicação, aquele que funciona para o seu cliente. Claro, deixe tudo registrado, gravado, para que você possa confirmar depois. Manda um e-mail formalizando. A gente não quer que fiquem conversas perdidas aí em áudios de WhatsApp, nem em conferências que não ficaram registradas. Mas sim, você pode documentar o que foi conversado, combinado, etapa 1, 2, 3, prazos 1, 2, 3, e aí pedir sua confirmação por e-mail. Outro grande problema, falta de estrutura nas reuniões de negócios. O que eu estou falando com isso? Ainda pegamos inúmeras empresas em que a reunião de vendas é uma reunião livre. Ela não tem uma estrutura, ela não tem um documento de apoio em que o executivo de vendas ou de pré-vendas, quem estiver ali, vai precisar preencher para que mande essas informações para o sistema, para que a gente entenda o que está acontecendo com aquela empresa. O processo de vendas não é só sobre fazer uma proposta e fechar um negócio com aquela organização, mas é entender o que está acontecendo ali, fazer quase uma anamnese, né? Investigar, ir a fundo, entender o que está acontecendo com aquela empresa, quem é aquela pessoa que está interagindo com a gente, quem são as outras pessoas da organização que vão fazer parte da tomada de decisão, entender as verbas, entender o timing, em que tempo as coisas são resolvidas na empresa. É uma empresa que pretende fechar negócio em 1 mês, em 2, 3, tá só fazendo uma sondagem para daqui 6 meses voltar. Então é assim, se você não tem um questionário, um roteiro, um balizador para fazer esse mergulho no cliente, para entender o que está acontecendo ali naquela empresa, quem são aquelas pessoas, o que cada um quer da negociação, porque muitas vezes o que a empresa quer e quem está negociando querem coisas diferentes ali, né? Então, o que cada um quer e como você vai endereçar a sua solução para tudo isso é muito importante. Então, é assim, se a sua empresa estruturar aí um bom CRM, trabalhar os processos claros, objetivos, simples, em que cada um saiba o que precisa ser feito, quando precisa ser feito e qual é a evidência de que aquilo foi feito, como que aquilo vai ser medido, já vai ajudar demais. Se você tiver um roteiro para suas reuniões de vendas, aquele roteiro matador em que qualquer um que lê vai falar, eu sei a alma dessa empresa, como a minha organização consegue ajudá-la, você vai ver
que a porcentagem de ganho das propostas vai aumentar significativamente. O mesmo vai acontecer a hora que você colocar um olhar e uma cadência diferente para o processo de follow-up, de acompanhamento. E aí, quando eu falo de follow-up e acompanhamento, não é só para etapa de vendas. Quando você tem um time, uma área, ou uma pessoa de sucesso do cliente, essa turma e esse time dentro da empresa vai ajudar a manter esse cliente aquecido, a cuidar desse cliente. É uma coisa tão básica o que eu tô falando, a gente acaba sofisticando isso, claro, né, com o passar do tempo, com a chegada das novas tecnologias. Eu, por exemplo, adoro, eu tenho ferramentinhas para usar nessa jornada inteira. Então é assim, estou o tempo todo buscando isso, compartilhando com meu time, treinando meu time para que a gente possa democratizar isso junto às empresas que a gente atende. Mas o sucesso do cliente, ele precisa manter esse cliente ativo com a gente. E o que quer dizer isso? Cuidar. É entrar em contato uma vez ou outra, entender como que ele tá, quais são os novos desafios na empresa, o que está acontecendo com aquela pessoa, o que está acontecendo com aquela organização, mandar felicitações nos aniversários e nas datas, acompanhar as redes sociais daquela pessoa e da empresa, interagir ali, mandar uma notícia interessante, algo que viu sobre o setor daquela organização, ser interessado em relação àquela pessoa e àquela empresa que está sendo atendida. São fundamentos que a gente traz lá de trás do mundo do comércio, quando a gente tinha aquelas empresas de dono, em que o dono da empresa conhecia todos os seus clientes, perguntava da família, sabia tudo o que estava acontecendo. É isso que a gente precisa fazer hoje em escala. Só que para a gente fazer em escala, a gente vai ter todo o apoio da tecnologia e dos processos e dos indicadores para isso. Então, nesse vídeo, eu convido você a verificar se todos esses pontinhos que eu falei estão bem claros aí na sua empresa. Você, como alta liderança, às vezes como fundador, fundadora da empresa, ou como liderança da área comercial, ou de marketing, ou de sucesso do cliente, veja se todo esse checklist está feito. Se não tiver feito, comece a listar, colocar uma ordem para trazer isso dentro da prioridade máxima para mínima. Se você fizer uma cadência de ter conjuntos de entrega a cada 15 dias, você vai conseguir fazer uma verdadeira revolução de resultados aí na sua empresa. Se precisar de um apoio a mais, você chama a gente aqui do time da Vendas Exponenciais. Aproveita para assinar aqui o canal para você sempre receber notícias dos vídeos novos. Você sabe que tem toda semana. Muito obrigada!